Há um tempo atrás, eu vi A Mulher Gato. Acho que pela segunda vez na minha vida, porque eu só tinha visto quando passava na televisão, na TV aberta. E só que eu não lembrava muito bem qual era desse filme, como é que era. E aí, há uns meses eu vi esse filme e eu fiquei muito decepcionada, assim, né? Não, decepcionada. A palavra é essa. Fiquei decepcionada. Mas porque eu acho que ver agora esses filmes, né, depois de ter passado, de ter sido a criança que foi ali alimentada com esses filmes, aí passa esse tempo, eu já falei um pouquinho disso no Diabo Veste Prada. Eu gostava dessas produções ali dos anos 2000. Só que aí hoje é interessante olhar para trás e ver o que esses filmes dos anos 2000 eles estavam dizendo, né, e como eles estavam dizendo essas coisas. E aí, a gente tem filmes ali, né? Eu gostava muito de comédias românticas, porque eu via as comédias românticas e tinha alguma mensagem que parecia que era trabalhada ali, mesmo tendo o cenário da relação entre um homem e uma mulher, né? Então, eu sempre curti muito esses filmes, mas esses filmes, eles têm esses padrões, assim, né? Eh, que é padrões de linguagem, assim, da sua época, né? Padrões de agenda da sua época, ou seja, os filmes eles vão respeitar a agenda da época, né? Ou seja, quais são os assuntos que estão rolando, quais são as coisas que estão sendo priorizadas. E, evidentemente, vai refletir o discurso e a vida das pessoas que têm esses meios de produção, as pessoas que produzem esses filmes, né? Que reproduzem esses filmes. Então, a gente está vendo ali também o que essas pessoas que podem produzir essas obras querem dizer. E aí, Mulher Gato, mais uma vez, né, também no grupo aí do Diabo Veste Prada do primeiro, é um filme que está falando sobre, que está pegando tá pegando o bonde aí da intensificação do das políticas identitárias, né, dos identitarismos, não políticas identitárias, mas das mobilizações identitárias. Eu já falei isso no outro vídeo, um pouquinho. Então, a gente vê ali filmes que estão falando sobre empoderamento feminino, sobre imagem da mulher e tudo mais. Inclusive, estão falando sobre carreira de mulheres, mas sempre ali dando uma centralidade, ou seja, colocando no foco, colocando no centro do que a gente vê mesmo, né? Do centro da cena, do centro da história, o desenvolvimento de um relacionamento afetivo sexual com um homem. A gente tem essa espinha dorsal e a partir dessa espinha dorsal a gente vê vários temas que são trabalhados. Então é muito comum a gente ver nesses filmes dessa época é, narrativas sobre mulheres na moda, mulheres no jornalismo, e inclusive mulheres chegando ao poder e chegando ao poder de um jeito, né, sendo representadas de uma maneira, ou seja, geralmente são mulheres que quando elas conseguem esses postos mais altos, né, esses lugares de poder, são mulheres que se tornam ríspidas, megeras e etc, e tudo mais. É exemplo do Diabo Veste Prada, mas também é exemplo de outros filmes em que as mulheres são colocadas nesse lugar de terem que abdicar, inclusive, das suas carreiras em algum momento por causa desse relacionamento. Então, isso é uma trama comum, né? A mulher, alguma coisa possível ali para ela fazer, né? O que é colocado como possível, e o momento que ela é confrontada, assim, né? Na sua carreira, se ela escolhe a carreira ou a família. E aí a gente vê esses caminhos, né? A que escolhe a carreira é a megera, a que escolhe a família é a sortuda que ganha o beijo do amor eterno. Beleza. Mulher Gato vai respeitar essa narrativa. Só que aí é isso, me deixa irritada porque hum, a gente tem claramente um filme que poderia ter muita substância, né? Mas é pop, né? E eu acho que de fato, para essa trama da comédia romântica, as coisas ficam muito presas a isso. Mas a gente tem um filme que tá falando de uma personagem aí, eu não sei muito sobre ela, não sou da cultura dos quadrinhos, mas eu sei que é uma personagem muito, muito antiga, o filme Mulher Gata de 2004.
E é uma personagem que foi criada, sei lá, na década de 60, de 1960, alguma coisa, pela DC. Só que, é, inclusive, né, o que eu quero dizer, ela é uma personagem que nasce nesse, é muito velha, mas quando ela é representada aí 40 anos depois, ela é empobrecida por causa dessa narrativa romântica. Mas faz todo sentido porque ela nasce para ser uma espécie de contra. Enquanto um quadrinho, um personagem de quadrinho, personagem fictício, ela nasce para ser ali uma complementação, uma vilã, sei lá, uma anti-heroína ali, uma contraparte do Batman. Então ela é uma mulher, né, uma imagem feminina que nasce em função dessa imagem masculina, assim, né? E isso já me, esse ponto já me leva para duas coisas que eu fiquei pensando que foram os motivos do porquê eu quis gravar esse vídeo. Primeiro, ao nascer com para dar substância a esse personagem masculino, eu me lembrei muito de heterossexualidade compulsória e sobre as teorias críticas que a Monique Wittig já fez sobre, de fato, como a mulher, a imagem da mulher, esse papel social do que é ser mulher, ele está condicionado à imagem do que é ser homem, ou seja, ser mulher passa pela experiência do que o homem precisa, do que o homem é no mundo. Então, vive em função desse papel social do que significa ser homem. Então, ela vai falar um pouquinho dessas coisas. E a gente tem aí uma representação, né, da mulher gato, de fato, como um espelho, né? A Monique Wittig também escreveu, assim, nessas décadas de 70, 80, por aí. E então ela estava falando de uma coisa que estava dentro da realidade ali, né, social também, sobre como as mulheres são vistas, como esse sistema se constrói, se estrutura, né? A gente tem esse ponto e aí a gente tem um outro ponto que é nessa época também a gente tem uma intensificação do papel do arquétipo da mulher fatal. E aí eu sou viciada nessa ideia. Inclusive, esse é um dos primeiros livros que eu li sobre isso, né? Mata Hari, a Amante Fatal, Erotismo e Espionagem, porque eu amo filmes de mulheres fatais, essa ideia de mulheres espiãs, inclusive. E aí eu fui estudando a fundo e eu descobri que, de fato, isso é uma imagem que foi construída, assim, uma publicidade, é uma propaganda de guerra, né? Aliás, um temor de guerra que foi construído, uma paranoia, foi uma paranoia que foi construída para gerar terror, assim, né, em um contexto de guerra, né, em 1920, etc., isso foi intensificando. A Mata Hari, inclusive, é uma figura emblemática desse mito de mulher espiã, porque ela vai, naquele contexto ali de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e a intensificação da imagem da mulher espiã, essa mulher perigosa, que é fatal, né? Por isso essa ideia de mulher fatal vai intensificando ali para gerar terror nos caras, para eles também não ficarem cedendo aos encantos das mulheres. A Mata Hari ela vai estar dentro desse contexto aí, desse burburinho, e vai ser inclusive uma precursora dessa imagem, assim, né? Da mulher fatal. Muita coisa dá para ir para aí. Mas só trazendo esses dois pontos. Porque a gente já lida aí com o fato de que essa é uma personagem atravessada pelos seus papéis sociais, né? Pelos dilemas em torno do seu papel social. Então a gente chega em 2004 com um filme que, evidentemente, de alguma forma vai reproduzir, no modo como essa cultura hoje concebe essas coisas, vai reproduzir de uma maneira traduzida ali, né? E aí o que acontece? A gente tem um filme que é. Eu tô falando aqui como se vocês já soubessem qual é, mas quem não sabe, basicamente é. O filme é uma mulher que
trabalha numa empresa de moda, inclusive, e ela é desafortunada, enfim, é a patinho feio ali, se veste mal, é meio relapsa com o tempo, é desvalorizada, todo esse clichê. Só que chega um momento que ela tá lá com um problema de trabalho, ela tem que entregar esse trabalho, ela acaba estando onde não devia, no lugar errado, na hora errada, e acaba sendo assassinada e por fim ela ressuscita por causa de um gato, né? E aí tem todo um mistério dessa relação que é estabelecida com ela e esse gato e a pessoa que ela vai se tornando depois de renascer para esse gato, né? E só que aí no início do filme a gente tem uma narrativa ali sobre o símbolo do gato preto ao redor do mundo, e uma narrativa que é muito fortalecida no mistério da deusa egípcia, né, que é médica Bastet, que é a deusa gata. E aí tem todo um mistério em torno disso e tal, e essa personagem ela vai e se torna uma grande mulher, se torna a mulher fatal, né? Então a mulher gato, ela é descrita como uma personagem, uma felina fatal, né? Respeitando aí essas ideias da mulher fatal e daquela coisa de ser o perigo dessa imagem masculina, o calcanhar de Aquiles dessa imagem masculina, né? Ou seja, se a gente pensa que as mulheres elas têm esse papel social ligado ao homem, né? Ao fortalecimento do papel e da imagem do homem, então evidentemente essa será a criptonita desse homem, né? O que faz sentido o nascimento dessa história de quadrinho, né? Dela como a vilã, assim, né? Do Batman ali. E aí, beleza. Ela se torna ali uma mulher fatal. E a questão que me faz vir falar aqui é sobre o que está sendo dito no que se define pela mulher desafortunada e da mulher que se torna fatal, né? Então a gente tem uma imagem de uma mulher desafortunada aí, ela é uma azarada, é tímida, ela é. Enfim, aí depois, quando ela se torna uma mulher fatal, ela corta o cabelo, ela se torna incisiva, se torna imponente, se torna mais imponente, mais respondona, mais avessa às regras e mais independente. A gente tem aí várias ideias do que pode ser essa imagem de uma mulher empoderada, né? Vamos dizer assim, os filmes, o filme, né, nessa década parece buscar construir uma imagem controlada de como pode se desenvolver uma mulher, né, na sociedade ocidental, como pode se desenvolver uma mulher dentro dos moldes do que é permitido, assim, né, para que ela ainda ela faça as provocações, né, sociais, né, que são devidas à época, ao contexto, né, às políticas identitárias e tudo mais. Mas como isso pode se dar dentro de um ambiente controlado? Aí a gente tem o segundo ponto do filme, que é justamente, que tensiona justamente o empobrecimento da história em detrimento dessa relação romântica, né? Então, a gente tem uma relação romântica que já segue uma série de premissas muito esquisitinhas, que vai ser desenvolvida nesse contexto, para empobrecer essa história dessa mulher, assim, e a maneira como isso vai ser construído, assim, né? Então, o que que eu quero dizer? A gente tem um filme que vai suprimir, vai comprimir, aliás, vai comprimir da maior. Sabe quando a gente pega o I Love PDF, comprime um negócio de 1 GB e se torna 10 megabytes? É isso, aí perde a qualidade, fica tudo muito esquisito, é isso que acontece. O filme. A gente vê ali uma provocação sobre esses símbolos do gato preto ao redor do mundo. A gente tem o encontro com uma personagem, inclusive, que é essa mestra, né, da Mulher Gato, que é essa mestra que é a dona dos gatos, inclusive desse gato misterioso que envenenou essa personagem, né, que fez ela se tornar Mulher Gato. E aí a gente vê ali que existe um tipo de iniciação dentro do que se concebe como saberes femininos ali do mundo feminino. Só que essa personagem, né, que é uma professora universitária, ela é
banalizada de diversas maneiras, assim, inclusive que fazem difícil a gente pensar na credibilidade de seu discurso, né? Acho que fica sempre entre transformaram esse saber, né, que é simbólico, que é mítico, né, ou seja, que tem a ideia, a capa da ficção, mas para internalizar saberes, né, que poderiam, inclusive, são benéficos para essas figuras femininas, mas ali esse saber ele é banalizado, ele é colocado dentro de algumas estruturas e caixinhas para, inclusive, ficar no limite entre o ridículo e o curioso, mas nunca para a gente passar disso, enquanto mulheres, né? E aí, a gente vê que essa mestra dela, uma professora universitária, meio relapsa também, aparece para falar um mistério ou outro, mas nunca avança muito. E aí a gente vê a transformação da personagem e também ela iniciando os processos de luta, enfim, e vai se envolve, de repente ela vai e salva a cidade, assim, uma coisa as coisas ela vai querendo, vai se tornando uma heroína da cidade, né? As coisas vão se desenvolvendo aí para um outro lugar. Só que vai tudo sendo jogado às pressas, assim, enquanto tem um relacionamento com outro cara, um policial, que vai sendo desenvolvido, assim, né? Porque ela vai vivendo essa vida de, teoricamente, de criminalidade, né? Essa vida dupla, e ela de maneira intrigante, tem um relacionamento, né? Começa a ter um relacionamento, um apaixonamento com um policial. E aí é aquele modelo de relacionamento dos norte-americanos, né? 3 encontros bastam para que você já tenha alguma coisa séria. No Brasil não é assim que funciona. Então a gente já tem um nível de estranhamento sobre como essas intensidades dessas coisas se dão. E aí a gente vê o tempo todo uma tentativa de colocar esse homem no centro da cena. E aí é aí que vem esse outro ponto que me faz querer, me deixou incomodada, né? Como é o aspecto visual, o aspecto palpável, o aspecto objetivo do que a gente está vendo, assim, a gente está sentando, deitando, enfim, para ver o filme. E aí o filme ele é todo escolhido, ele é feito por escolhas. Qual vai ser a fala, qual vai ser a cor, qual vai ser a cena, como é que isso vai ser construído, o que fala antes disso, o que fala depois daquilo. E aí a gente vê, existem existem algumas perspectivas que vão chamar isso de semiótica, é, dentro da perspectiva da comunicação e tal, da linguagem cultural. Mas a gente tem, vamos ver não só assim a nível de conceito, mas de fato assim sobre o que quer dizer é, o foco das coisas, né? A gente está vendo cenas, então essas cenas elas estão nos mostrando o que olhar. E aí, tá aí um ponto interessante sobre esse ambiente controlado em que as tensões acerca de gênero ela pode se dar, né? O que eu acho que é a mensagem do filme, né? A gente vê que a mulher ela pode se desenvolver, pode se tornar uma grande mulher empoderada e tal, misteriosa e fatal, mas o tempo todo a gente perde coisas valiosas da história dela, porque de repente entra esse homem, assim, entra esse relacionamento com esse homem, e essa narrativa de ficarem juntos, e essa coisa de questionar o futuro, e essa coisa de o tempo todo esse homem está sendo incluído no centro da cena. E é isso que eu quero dizer, assim. O meu maior incômodo foi isso, assim, de você ver o filme e você perceber que o homem está sendo colocado no centro da cena o tempo todo. Uma tentativa muito clara, muito objetiva, de centralizar os homens na vida das mulheres. E aí que entra esse ponto que costura o porquê eu quis vir falar, né? Sobre heterossexualidade compulsória, que é um conceito da Monique Wittig, ainda, né, sobre a heterossexualidade compulsória, mas especificamente sobre o que a gente vem visto assim, crescer entre as mulheres, críticas, né? Na nossa época, o que a gente tem visto crescer é a ideia da descentralização do homem, assim, né?
e muito provocada por esse movimento que está acontecendo, né? Não que necessariamente esteja passando por esse processo agora, porque, como uma mulher lésbica, essa questão da centralização do homem nunca foi uma questão que eu precisasse tratar a partir do desejo, né? Porque eu tenho desejo por mulheres. Mas, de fato, a centralização do homem é uma coisa que foi atravessa a construção da minha identidade, aliás, da minha orientação sexual, né? Então, sem querer, querendo ou não, hã, a minha identidade como uma mulher lésbica, ela foi sempre atravessada pela presença, pela imagem do homem. Então, eu sou definida como lésbica porque eu não gosto de homem, e não porque eu gosto de mulher. E aí, ser lésbica significa querer ser homem, ou querer se igualar ao homem, à imagem do homem, porque a única coisa que poderia gostar de mulher é homem, porque mulher só pode representar a contraparte do homem. O que não gosta, tipo assim, uma coisa que não tá nesse lugar de homem e mulher só pode ser qualquer outra, pode ser nada, né? Ou só pode ser homem e mulher, entende? Então, tem uma série de estigmas que é colocado para a construção, inclusive, da minha sexualidade. Então, eu tive que tratar essa relação da insistência de colocar o homem no centro da narrativa da minha vida, de todas as formas. De todas as formas, né? Seja por causa de, porque faltou seu pai, ou porque seu pai estava presente, ou porque os homens isso, é sempre, não, gente, eu gostei de mulher porque eu gostei de mulher mesmo. Calhou de ser por isso mesmo. Mas ainda assim, lidar com isso. Mas existem mulheres que foram com mais intensidade, né? Condicionadas a reproduzir essa relação com a imagem masculina, né, com a imagem do homem, porque é essa ideia, né, que se tem. Por isso a heterossexualidade compulsória, né? No sentido de que a ideia do que é ser homem, ser mulher, esse sistema heteronormativo, centrado nessas duas figuras, é, tudo ao nosso redor nos oferece imagens sobre esse tipo de pessoas. Se homens e mulheres estão juntos, homens e mulheres casam, isso que é família de verdade, homens e mulheres fazem isso, homens e mulheres representam isso. Então, você tem toda uma realidade que fala de diversas maneiras e reafirma de diversas maneiras que você precisa construir uma vida sob a imagem do homem, né? Dependendo condicionada à imagem do homem. E é daí que vem um pouco a ideia da heterossexualidade compulsória, dentro da perspectiva da orientação até, né? De que você vai reproduzindo as coisas de maneira compulsória, assim, porque isso é enfiado goela abaixo para você, né? E quando a gente vê filmes como esse da Mulher Gato, a gente consegue ver de maneira palpável o que quer dizer essa centralização dos homens. A gente vê a matéria-prima, assim, não a matéria-prima, né? Mas eu digo que a gente vê o produto mesmo, o que nos influencia diretamente. Porque quando a gente vai ler teorias sociais, conceitos, etc., a gente fica sempre no mundo das ideias. Eu acho que as coisas ficam sempre num plano muito etéreo, assim. A gente tem uma dificuldade de ver as coisas, a palpabilidade das coisas, assim, né? De tipo, como é que isso acontece de verdade? E aí, A Mulher Gato é um filme exemplar para mostrar essa tentativa de. Digamos que o que nós estamos vendo no filme é um ponto de vista que está nos sendo oferecido, né? E aí a gente vê que, por exemplo, nós somos alguém observando a história da Mulher Gato. E aí, ou somos a mulher gato também, né? Digamos assim. Ou somos alguém que vamos nos identificar com a mulher gato. Então, tudo que acontece na vida da mulher gato, a gente vai percebendo que, nossa, para ela se deixar de ser essa mulher é, maltratada e se tornar essa mulher que tem poder sobre si, que é uma coisa super atraente, que é uma coisa fascinante, é apaixonante, é sexual, né? É uma coisa que nos atrai. é,
até onde isso pode ir, mas também é essa coisa que nos atrai e que a gente percebe como ela se torna o que ela se torna. E o que ela como ela se torna são os vários componentes que entram no filme. Quando a gente percebe que ela veste roupas mais assim, uma pessoa que tem poder veste roupa mais assim, fala mais assado, se comporta desse jeito, então a gente vai assimilando essas imagens de poder. Só que no meio desse processo de assimilação de imagem de poder, enquanto uma mulher que está assistindo, você percebe que a figura masculina está constantemente sendo colocada no meio da nossa cena, assim. De repente essa história surge, assim, e aí de repente você tem que pensar sobre o desenvolvimento de uma relação afetiva sexual, enquanto você está passando por um processo glorioso de autorreconhecimento, assim. E de repente você tem que fazer isso desde que você não descentralize os homens. Você pode ser independente, você pode ter poder, desde que isso não signifique deixar de conceder seu afeto e seu desejo aos homens, desde que a sua parte do desejo esteja garantida para os homens. E aí, eu acho super deprimente, assim, ver quais são os instrumentos que nos moldaram cognitivamente mesmo, né? Como é que esses instrumentos, dispositivos, ferramentas, elas operam. E isso me faz ficar cada vez mais atenta com as coisas que nós consumimos, né? As coisas que nós vemos, principalmente as coisas que nós vemos, mas de toda maneira que consumimos, seja lendo, seja ouvindo, né? O que que essas coisas estão dizendo